Vamos lá, pessoal. Vamos lá de onde a gente parou. Vamos falar sobre o crime. Vamos falar da teoria do crime. O que é um crime? Segundo a teoria formalista, o que é um crime? Não, o que é um crime? Quais são os elementos do crime? O crime tem que ser um fato anti-jurídico e tem que ser o quê? Típico. Tá? Conceito moderno ou clássico. Crime é um fato, conceito moderno. Crime é um fato típico antijurídico culpável. No conceito formalístico, crime é um fato típico antijurídico cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Se tu tiver culpa, tu vai sofrer pena. Quais são os elementos do fato típico? Quais são os elementos? Conduta, nexo causal, conduta, nexo causal e tipicidade. Ó, são elementos do fato típico. Corrente. Conduta, nexo causal, resultado, nexo causal e tipicidade. Corrente. Quais são as excludentes de antijuridicidade, ilicitude ou criminalidade? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Tá? Então, assim, ó, quando eu matar alguém, é um fato típico? É. É antijurídico? É, porque, em regra, todo fato típico é um fato antijurídico. Adultério é um fato típico? Não, porque não está tipificado na lei. Então, eu posso dizer que adultério é um fato o quê? Atípico, porque não está previsto no ordenamento jurídico. Típico, porque está na lei. Tá? Atípico, porque não está na lei. Fato típico. Os elementos da tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Excludentes de ilicitude, criminalidade e anti-juridicidade. Matar alguém é um fato típico. Agora, se eu mato alguém em legítima defesa, é um fato típico e um fato o quê? Matar alguém em legítima defesa é um fato típico e um fato o quê? Jurídico. Porque não caracteriza o quê? Crime. Tá? Se eu tiver amparado por uma excludente, tá, eu excluo a antijuridicidade, tornando-se um fato jurídico. Matar alguém em legítima defesa é um fato típico e jurídico, logo não é um crime. Tá? Vamos falar um pouquinho das excludentes de antijuridicidade, ilicitude ou criminalidade. A gente já falou dessas excludentes, correto? Já, né? É só para dar uma revisada. Legítima defesa. Perigo atual iminente aos dois. Tanto faz, quer dizer. Tanto faz. Legítima defesa. Perigo atual iminente. Próprio ou de terceiro. A pessoa tenta me matar e eu apenas estou defendendo o meu direito. Qual direito? Direito à vida. Eu estou defendendo o meu direito à vida. Eu estou em legítima defesa. Estado de necessidade. Perigo atual iminente. Certo ou errado? Errado. Estado de necessidade é só perigo atual. Próprio ou de terceiro. O exemplo é aquela boia. Né? Desculpa, aquele navio que está em alto mar, o navio está afundando e só tem uma única boia. E eu mato a pessoa para ficar com a boia. Eu estou em estado de necessidade. Um cachorro me atacou e eu matei o cachorro. Legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Agora, se o proprietário do cachorro manda o cachorro me atacar e eu mato o cachorro, legítima defesa. Legítima defesa. Eu, como cidadão, eu tenho direito ou dever de prender alguém em flagrante? Eu tenho direito. Quando eu vou efetuar uma prisão em flagrante e eu uso os meios necessários para vir lesionar a pessoa, para efetuar a prisão, eu causei nela uma lesão corporal, eu poderia arguir uma excludente de criminalidade, que seria qual? O exercício regular de um direito, que é o meu direito de prender em flagrante. Agora, se eu sou policial, eu tenho direito ou dever? O dever. Então, quando o policial vai efetuar uma prisão e ele usa os meios necessários para efetuar a prisão,
Ele está amparado pelo excludente, que é o exercício regular de o estrito cumprimento do dever legal. Em todos os casos, o que é penalmente punível? Em todos os casos, o que é penalmente punido? O excesso. O excesso é penalmente punido. Beleza? Deu para ficar claro aí as excludentes? A gente já viu as excludentes, a gente só está repetindo, por isso que eu estou falando bem rápido. Tá? Eu acho que eu não comecei a falar da tipicidade, correto? Eu parei na excludente, não foi isso? Falei conduta, né? Falei, acho que eu parei na conduta, eu não falei em resultado, né? Ah, don't know B, deixa eu ver até onde eu falei. Essa é a terceira aula, né? Ah, tem beleza, é porque é a terceira aula. Tá, então beleza, vamos rever rapidão aqui. É a terceira aula, agora eu já vou para penas. Tá, agora que eu estou perdido, achei que era a segunda. Só para lembrar, pessoal, em relação à conduta do agente, como é que pode ser a conduta? Não, como é que é a conduta? Eu posso agir com dolo ou culpa. Né? Eu posso agir com dolo ou culpa. Eu posso agir com ação ou omissão, sendo que o agente pode agir com dolo ou culpa. Eu tenho dolo direto. Quando é que o dolo é direto? Quando é que o dolo é direto? Quando a gente quer o resultado. Quando é que o dolo é eventual? Quando ele assume o risco. Quando é que a culpa é consciente? Quando o resultado é previsível. E quando é que a culpa é inconsciente? Quando a gente age com negligência, imprudência ou imperícia. Quando o resultado vai além do que eu queria, eu estou diante do crime o quê? Préter doloso. Perfeito. O resultado. Quando é que o crime é consumado? Quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Quando é que o crime é tentado? Quando iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o agente desiste voluntariamente, eu estou diante do quê? Da desistência voluntária. E quando o agente faz alguma coisa para impedir o resultado? E ele consegue impedir o resultado, eu estou diante do quê? Arrependimento eficaz. Como é que é a pena do crime tentado? É a mesma do consumado, reduzida em quanto? 1 a 2 terços. Como é que é a pena da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Eu só respondo pelos atos já praticados. O arrependimento posterior. Como é a pena do arrependimento posterior? É a mesma do tentado, reduz de 1 a 2 terços. Quais são os requisitos para ter arrependimento posterior? O crime não pode ter violência ou grave ameaça, tem que reparar o dano ou restituir a coisa, e tudo tem que ser o quê? Voluntário, até o juiz receber a denúncia, até o recebendo a denúncia. Não se pune a tentativa. Em que situação não se pune a tentativa? Não se pune a tentativa pela ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta improbidade do objeto. É o chamado crime impossível. O agente não é punido. Nexo causal. Nexo causal. Só é imputado o crime quem ele deu causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem a qual não teria ocorrido o quê? O resultado. Estou numa piscina, conheci uma moça, ela foi na piscina comigo, ela não sabe nadar. Eu digo, pula, pula, não te preocupa. Ela pula e morre afogado. Eu respondo por isso? Responda ou não? Esse meu crime é com dolo ou com culpa? Com culpa. Tá? A babá que deve alimentar a criança e a criança morre, e o salva-vida, né, que não está prestando atenção numa pessoa se afogando. Porque eles têm um dever de cuidado e proteção. Envenenei uma pessoa e a casa, antes do veneno fazer efeito, a casa dela desmoronou e ela morreu exclusivamente por causa do desmoronamento. Eu respondo por crime? Sim. Tentado ou consumado? Tentado, porque ela morreu exclusivamente por causa do envenenamento. Eu dei um tiro numa pessoa e ela foi para o hospital. Chegando lá, ela pegou uma infecção hospitalar por causa do buraco que eu causei nela.
Eu respondo por crime tentado ou consumado? Consumado. Porque se não tivesse feito os furos, ela não teria morrido. Tá? A tipicidade é o erro de tipo. O erro de tipo acidental e essencial sempre exclui o dolo. Certo ou errado? Errado. O essencial acidental não. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Seja evitável, seja inevitável. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Seja evitável ou inevitável. O agente pode responder por crime culposo. É aquela história do caçador. O erro de tipo acidental nunca exclui o dolo. O erro sobre o objeto, sobre a pessoa, a execução e o resultado diverso do pretendido. Eu dei um tiro numa pessoa, eu erro o tiro e pega numa outra pessoa. Eu cometi um erro. Essencial ou acidental? Sobre a pessoa ou objeto? Desculpa, pessoa ou execução? Execução. Eu errei o tiro. É execução. Se eu atirar numa pessoa, matar a pessoa e por engano eu matei a pessoa errada, aí é erro em persona, é erro sobre a pessoa. Eu jogo uma pedra para quebrar um vidro. A janela está aberta e pega na cabeça do morador. Eu estou diante do quê? Crime préter-doloso ou resultado diverso do pretendido? Eu jogo uma pedra para quebrar um vidro de alguém. A janela está aberta e pega na cabeça do proprietário. Eu estou diante do crime préter-doloso ou do resultado diverso do pretendido? Resultado diverso pretendido, que é um erro de tipo acidental. A discriminante putativa é quando o agente acha que ele está agindo, né, com uma excludente de criminalidade. Beleza, só a gente já viu tudo. Crime putativo é aquele crime que só existe na cabeça do criminoso. Tipo assim, ó, eu sou policial, mando tu parar numa blitz. Né? Aí eu digo, bota a mão pra cima, aí tu vai, bota a mão na jaqueta. Né? Pra mim, tu vai me dar um tiro, eu tô em legítima defesa e te mato. Eu tô com uma discriminante putativa. Tá? Também chama-se legítima defesa putativa. Porque eu acho que vai ser criada uma situação de perigo. Você já viu a imputabilidade, né? Imputabilidade, né? Então assim, ó. Quais são os elementos da culpabilidade? PEI. O potencial de consciência da ilicitude, a exigibilidade ou a inexigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade penal. Agora não olha. Eu quero saber quais são os elementos da imputabilidade. Não olha. Menor de quantos anos? 18. O menor de 18 pode cometer crime? Pode. Só que a conduta dele vista como crime no Código Penal, no ECA chama-se o quê? Não, ele é inimputável. No ECA chama o quê? O crime dele? Tu não precisa saber, tá? É um ato infracional. Qual é a punição que sofre o menor? Uma medida socioeducativa, de no máximo 3 anos. Nem precisa saber o nome disso aí, porque está no ECA, tá? Só para enfatizar, só tem que saber que ele é inimputável. Qual é o outro inimputável? O doido. Detalhe, esse doido é o quê? O doente, é do caput do 26. Tá? O doente mental. O doente mental sendo culpado, ele é condenado ou absolvido? Ele é absolvido. E é aplicado imediatamente uma medida de no máximo quanto? Não tem. Até ele passar pelo exame de cerceamento de periculosidade. E o embriagado? Todo embriagado é inimputável? Então, existem 3 embriaguez. Quais são as 3? A voluntária ou culposa, que é a do final de semana. A acidental, essa exclui. É a embriaguez acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior. E a outra que é a pré-ordenada, que é do cagão, o cara que bebe para criar coragem. A embriaguez acidental, qual a embriaguez acidental que exclui a culpabilidade? A completa. A embriaguez completa provém de caso fortuito ou força maior. Quem quer ser inimputável? Não, doente não. O doido perturbado é aquele que tem uma perturbação na saúde mental. E qual é o outro? A embriaguez acidental. Não.
Não pode ser completa. Não fala nada. Se falar assim, ó, o agente embriagado, né, por motivo de caso fortuito ou força maior, ele é semi-inimputável. O inimputável, a embriaguez tem que ser acidental completa. Se não falar nada, não é completa, tá? João, em estado de embriaguez acidental, né, pratica um crime. Em relação à conduta de João, será o quê? Como é que funciona? Ele é semi-inimputável. Como é a pena do João? Como é que é a pena do agente semi-inimputável? Reduzida de 1 a 2 terços. Tem que falar, para te saber se o cara é embriagado, a questão vai falar se é acidental. Se falar que é acidental, tu tem que ficar ligado. Se falar incompleta, é isento de pena. Se não falar completa, é apenas redução. Que é que nem o doido perturbado. Tá, mas pouco cai o semi-inimputável. É muito pouco que cai mesmo em prova. É muito raro tu ver uma questão de semi-inimputável. Quais são os casos de inexigibilidade ou exigibilidade, como tu preferir? São 2, quais são? A coação irresistível e a obediência hierárquica. Detalhe, quando eu estou sobre coação irresistível moral, só é punido o autor da coação. Quando eu estou sobre obediência hierárquica, peraí, em qualquer situação, se eu estiver sobre obediência hierárquica, eu não sou punido? O que precisa para mim não ser punido? Para mim não ter, porque culpabilidade é um pressuposto de pena. Se tu tiver culpa, tu tem pena. O que precisa para mim não ser punido? Ah, eu não passei isso aí. Então, balança. Eu não passei isso aqui. Vamos lá. Beleza, parei bem aqui. Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, do que a gente já viu? Tranquilo, né? Como a gente tem bastante aula aí no curso, então dá pra gente rever todas as aulas. Hoje, se der tudo certo, a gente acaba apenas, tá? Aí, na próxima aula, né, a gente vai pegar, né, uma de crimes contra a vida e uma de crimes contra o patrimônio. Aí termina a matéria. Vai ser 5 aulas de penal. Aí não 4. Eu estou preparando umas questões extras, tá? Eu passei hoje o gabarito, se alguém quiser, eu não te aconselho a olhar, mas eu passei hoje o gabarito. Eu estou preparando umas questõezinhas extras, tá? Na semana da prova pra gente fazer, vou trazer umas extras pra gente fazer. Então assim, ó, imputabilidade penal, potencial de consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, o PEI. Menor, o doido, o bêbado. Não exclui a culpabilidade. A paixão exclui? Ah, o cara cometeu o crime apaixonado. Não. A emoção? Não. E a embriaguez culposa e a pré-ordenada exclui? Não. Então, vamos falar do potencial de consciência da ilicitude. Potencial de consciência da ilicitude. Eu posso alegar o desconhecimento da lei? Ah, eu não sabia que era crime. Posso? Eu posso alegar o desconhecimento da lei? Tu pode alegar? Não. Eu não sei. Não, pessoal, quando eu me refiro assim, ó. Eu posso alegar, tipo, vai colar eu alegar que não sabia que era crime? Não. Por quê? Porque o desconhecimento da lei é inexcusável. Tu não pode te esquivar das coisas alegando que tu não sabia que era crime. Mas o erro sobre a ilicitude do fato. Ou seja, não é que eu não achava que era crime. Eu achava que a conduta era lícita. Totalmente diferente. Se inevitável, isento o agente de pena. Se for evitável, a pena reduz de 1/3 a 1/6. Entendi porra nenhuma. Cínico. Eu sou holandês, estou viajando há 20 horas para chegar no Brasil. Estou viajando há 20 horas. Quando eu chego no Brasil, qual é a primeira coisa que eu faço? Esse é exemplo da doutrina, tá? Dá um tapa, né? Fumar um beck. Fumar uma maconha, porra. Vou fumar uma maconhazinha. Aí eu chego no aeroporto e dou assino o cigarro do capeta. Tá? A Polícia Federal vai lá e me grampeia. Não é que eu não sabia que era crime. Eu achava que podia fumar maconha. Por quê? Porque no meu país de origem, pode. Peraí, fumar maconha é crime? Usar droga é crime no Brasil? É ou não? Se não fosse crime, estava legalizado, estava liberado o uso de droga no Brasil. É crime. É crime.
E aí o que acontece? Eu fui pego usando maconha, eu holandês. Eu não vou alegar que eu achava, eu não sabia que era crime. Eu vou alegar o erro sobre a ilicitude do fato. Eu achava que aquilo podia. Olha a diferença. Nós, né, a gente nunca vai alegar que podia, porque a nossa legislação é de um jeito. Tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu não sei, eu vou falar na televisão tudo, eu vou usar uma droga. A polícia vem, tu não pode usar droga. Eu achei que podia. Não é que eu achei que podia. Tu nunca vai conseguir alegar isso aí. Tu pode alegar que tu achava que não era o quê? Crime. Eu achava que não era crime, porque eu ouço falar que agora não tem mais pena, não acontece mais nada. Não. Viu a diferença? Nós nunca vamos poder alegar que a gente achava que era lícito. Na verdade, a gente não sabia que era crime. O desconhecimento da lei é inexcusável. A gente não pode alegar que não conhecia a lei. Agora, o erro sobre a ilicitude. Isso praticamente só se aplica a um estrangeiro. Vou te dar outro exemplo. Um grupo de suecas vieram para o Brasil. E lá no Rio de Janeiro, elas fizeram topless em Copacabana. Não é que elas não sabiam que não podia. Não é que elas não sabiam que era crime. Elas achavam que podia. Porque no país delas de origem, o topless é permitido. Isso é o erro sobre a ilicitude do fato. Tá? Então, o que é o potencial de consciência da ilicitude? É o erro sob a ilicitude do fato, também chamado erro de proibição. Eu acho que o amigo ali perguntou, acho que ali no meio, ali não lembro quem que falou, fez uma pergunta para mim, o que é erro de proibição? Era isso aqui, o erro sobre a ilicitude do fato. Eu achava que não era proibido, por isso que eu fiz. Tá? Como é que cai na prova, professor? Cai assim, nego. O erro de proibição exclui o quê? O erro de proibição exclui o quê? Não. Não é isso ainda. O erro de proibição exclui o quê? Não. A menoridade exclui o quê? A imputabilidade, que em consequência exclui a culpabilidade. Entenderam? Tirou um elemento. O erro de proibição exclui o quê? O potencial de consciência da ilicitude. Em consequência, exclui a culpabilidade. Entendeu? É assim que cai na prova. O erro de proibição exclui o quê? Alternativa A, a imputabilidade. Alternativa B, a menoridade. Alternativa C, o potencial de consciência da ilicitude. Alternativa C, a exigibilidade de conduta diversa. Aí tu marca o potencial de consciência da ilicitude. É assim que cai na prova. Tá? Sim, só reduz. Você poderia ter evitado a conduta. Né? Tipo, nesses casos, é tudo evitável. Eu poderia ter evitado. Tá? Eu me enquadraria aí como semi-imputável. Tá? Exigibilidade de conduta diversa. Ou também pode usar o termo inexigibilidade. Tá? Pode exigir exigibilidade ou inexigibilidade. Que seria a coação irresistível moral e a obediência hierárquica. Imagina que eu sou gerente do banco, pegaram a minha família, estão exigindo que eu dê a senha do banco, ou vá até lá com o bandido. Eu estou sendo coagido. Como eu estou sob coação, eu estou sendo coagido pelo bandido, logo, eu estou sob coação moral irresistível. Eu não vou ter pena. Por quê? Porque a coação, ela exclui a exigibilidade. Logo, eu não tenho culpabilidade. Só é punido o autor da coação. Trabalho como advogado, policial. Trabalho no fórum. Tá? Eu estou numa audiência. Durante a realização de uma audiência, o juiz manda prender o advogado. O advogado está fazendo uma sustentação oral e o juiz, ali numa discussão com o advogado, ele manda você, como policial, prender o advogado. Tu vai efetuar a prisão? Vai ou não? Vai efetuar? Tu efetuaria ou não a prisão? O juiz mandou. Tu pode fazer essa prisão? Pode ou não? Tu pode ou não? Não.
Porque o advogado não pode ser preso no exercício profissional. O advogado não pode ser preso em flagrante no exercício profissional. Aí eu te pergunto, tu sabia? Não. Não pode, em hipótese nenhuma. O advogado não pode ser preso em flagrante no exercício profissional. É uma lei federal, Estatuto da OAB. Não pode. No exercício profissional, tu está agredindo uma pessoa, ele não está no exercício, é no exercício. Eu estou fazendo uma sustentação oral num tribunal do júri, né, eu estou fazendo a defesa do meu cliente, naquele momento não pode. É proibida a prisão dele. O juiz pode até acabar a audiência, deixar eu sair do corredor e me mandar me prender. Agora, no exercício profissional não pode, a lei federal que é o Estatuto da OAB. Tá? Oi? Nada. No exercício profissional é proibida a prisão do advogado. A prisão é totalmente ilegal. Claro, se ele mandar prender, vão prender, aí o advogado vai comprovar a ilegalidade para pegar um relaxamento de prisão. Tranquilamente. Se eu sou advogado, estou trabalhando, o juiz mandou me prender, vai prender, porque ele é o juiz, né? Absurdo, mas tudo bem, ele vai prender. Só que assim, ó, eu entrando com relaxamento de prisão em flagrante, qualquer juiz vai mandar me soltar. Via de regra. Por quê? Porque a prisão em flagrante ela é relaxada quando tem uma ilegalidade. E isso é uma ilegalidade clara. A lei federal, que é o Estatuto da OAB, diz que o advogado não pode ser preso em flagrante no exercício profissional. Ele não pode. Tá? Que é uma garantia para o advogado também poder fazer o trabalho dele. Tá? Aí o juiz manda me prender. Tu, como policial, tu não sabe que essa ordem é ilegal. Tu cumpre a ordem. Posteriormente foi visto que a ordem é ilegal. Tu vai ser punido? Tu, advogado policial, vai ser punido? Não. Porque tu está sob obediência hierárquica. E tu não sabia que a ordem era manifestamente ilegal. Quem vai ser punido? O autor da ordem. O juiz poderá ser punido, né, pela essa ordem legal. Tu não sabia. Foi exemplo mais claro é esse para vocês que são policiais militares, porque tu efetuaria a prisão sem saber. Agora, o policial liga na tua casa e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, tem um advogado que eu não gosto, tá? E eu queria pedir um favor para ti, dá para te dar uma prendida nele lá e eu respondo a parada depois. Tá? Que eu não dá para mandar o mandado de prisão agora, mas tu prende lá ele e depois eu vejo como é que eu faço lá para manter ele preso. Tu vai lá e prende. Tu vai ser punido? Vai. Tu tá sob obediência hierárquica? Tá. Tu tá sob obediência hierárquica. Porque tu trabalha no fórum, tu é subordinado a esse juiz. Só que o detalhe é que tu sabia que a ordem era manifestamente o quê? Ilegal. Tu vai ser punido. Eu sou policial. O meu superior hierárquico, meu comandante, manda eu dar um tiro numa senhora que está atravessando a rua. Eu dou um tiro. Eu vou ser punido por isso? Vou ou não? Vou. Tu sabe que é ilegal a ordem? Sim, tu só pode atirar alguém em que situação? Legítima defesa. Tá, pessoal, se puder, não existe outra hipótese. Se falarem, mas falaram para mim que não pode. Não pode. Se falaram para ti, falaram errado. Não pode. Se fosse assim, a gente deixava a porta do presídio rente aberta. Os presos tentavam fugir, metia bala nos presos nas costas logo, para resolver o problema. Não pode. Era um belo jeito de diminuir a população carcerária. Tá? É direito do preso tentar fugir. Não é fugir, é tentar fugir. A LEP dá o direito do preso, é direito meu de tentar fugir. Por isso não pode me atirar. Porra, tu vê os presos tudo fugindo. Pode ver, quando tem rebelião, fuga, a polícia vai atrás, ninguém fica tirando os presos pelas costas. Tá? Isso não pode. Tá? Isso é execução, tá? Porque ali tu sabe necessariamente que o preso está o quê? Desarmado. É pior do que tu matar um bandido, muito pior do que tu matar um bandido. Porque o bandido pode estar armado, o preso tu sabe que está desarmado. Tá? Via de regra ele vai estar desarmado. Se der um tiro no cara e ele estiver armado, é sorte. Agora, em via de regra, ele vai estar sempre desarmado. Tá? Pessoal, se tu tiver no exercício profissional de policial, e tipo assim, alguém furou uma blitz, tu der um tiro no cara e tu não matar o cara, tu arranjasse um encosto pro resto da tua vida. Eu tô falando, o resto da tua vida. Tá? Tem vários policiais que dão tiro em pessoas que furam blitz e tal, e a pessoa não morre, coitado. Paga indenização até morrer. Tá? Não, a pessoa furou a blitz e foi embora. Tipo, tu mandou o cara parar, eu dou um tiro. Pô, o cara caiu. Quando pega nas costas esse motoqueiro. Tu vê que o cara não é criminoso, não era nada, apenas passou. Aconteceu comigo lá em Itapema. Eu estava dirigindo, era umas 3 horas da manhã, virei numa rua. Quando eu virei numa rua, o carro acendeu a lanterna, o policial veio fazendo assim, eu fui embora. 3 horas da manhã, o cara surge do nada mandando eu parar o carro. Para, né? Eu vou saber que é policial. E assim, na saída da Marginal. Tá? Foi do nada, assim, ele tava no carro, aí na hora que eu dava na cômoda aqui na porta, eu só ia virar numa rua e depois pegar a Marginal para subir a BR. Quando eu virei, ele jogou a lanterna e saiu correndo. Primeiro, se eu parasse, eu ia ter que dar uma ré. Fui embora.
Tá, fui embora, porque primeiro que eu não sabia. Não tinha como saber. 3 horas da manhã eu vou saber que o cara é policial, não deu nem pra ver a farda direito. Tá, fui embora, peguei a BR e fui embora. Eu sabia que ele não ia me pegar mesmo com o carro dele? Tá, é impossível ele me pegar com... Eu acho que ele tava com o Palio e o Candy, era impossível ele me pegar. Tá, até ele voltar a pegar o carro, eu já tava na minha casa, dormindo já. Tá? Então assim, não pode, ele vai lá dar um tiro, se incomoda o resto da vida. Tu não pode fazer isso. Não, o cara passou, tava com uma arma, é outra história. Tá, outra história. Beleza. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal. Se tu souber que a ordem é legal e tu praticá-la, tu vai ser punido. Se tu não souber, só vai ser punido o autor da ordem. Do superior hierárquico, é punido o autor da coação ou da ordem. Beleza? Tranquilo?